Então é importante que se diga que nos anos 80, tudo que aconteceu foi oriundo dos anos 70. Por isso que é importante essa introdução que eu fiz aqui no início, falando sobre os anos 70. E a partir de 82, com o filme Conan, depois veio Conan o Destruidor, o Arnold faz uma revolução no cinema, ele leva essa ideia do eu posso, do cara que levanta o carro, do cara que consegue tirar uma pedra do lugar, do cara que levanta o outro e joga para fora do ringue, como foi o caso do Sylvester Stallone em Rock 3, levantando aquele lutador de pro wrestling jogando fora do ringue. E esses caras, particularmente, também tiveram um impacto muito grande, porque todos eles mudaram os seus físicos a partir daquilo que o Arnold trouxe do fisiculturismo, principalmente o Stallone, que tinha um físico mediano, digamos assim, em Rambo e Rock. E pro Rambo 2 e pro Rock 3 ele faz um trabalho específico com o Franco Columbo. Assim como o Carl Weathers já tinha feito com o Vince Gironda. Para quem não sabe, o Carl Weathers que fez o Apollo Creed era aluno da Vince Gin. E quando ele vai fazer o teste para o primeiro Rock, foi exatamente o físico que o Vince Gironda tinha construído no Carl Weathers que fez com que ele conseguisse o papel. Porque se fosse o fato dele saber boxear ou saber interpretar, ele estava danado, ele não ia conseguir o papel. E o Rock, o Sylvester Stallone, da mesma forma. E aí você tem outros caras que vieram depois, como o Jean-Claude Van Damme, por exemplo, né? O primeiro filme que eu assisti do Van Damme foi o Duplo Impacto. Eu vi esse filme no cinema em 1992 e foi exatamente esse filme que fez com que o meu interesse pelo esporte começasse a surgir. E provavelmente sem o Arnold nós não teríamos Pumping Iron, nós não teríamos Conan, nós não teríamos um Rock musculoso, nós não teríamos nenhum personagem icônico no cinema. Porque o Arnold foi o cara que realmente levou o fisiculturismo para esse outro nível a partir dessa conversa com George Butler e Charles Gaines em Nova York, que a ideia e a intenção era levar o fisiculturismo para o público comum americano. Então, sem o Arnold, provavelmente os anos 80 não seria como foram por conta desse processo de avanço que o Arnold deu. O Arnold realmente acelerou o processo de avanço do esporte. Ele pegou algo cru. Né? Pra você ter ideia, quando ele pega o Mr. Olympia em 76, na Open competiram o Mike Katz e o Ken Wathers. E embaixo da categoria abaixo de 90 você tinha o Franco Colombo, o Frank Zane, o Ed Coney. Então você tinha ali uns 4 ou 5 competidores. Somente. Quando o Arnold começa a assumir o Mr. Olympia, ele muda completamente o cenário, leva para um outro nível. Então nos anos 80, muitos atletas começaram a chegar. E a maioria desses caras, não só nos anos 80, mas também nos anos 90, vieram porque assistiram Conan, porque assistiram Pumping Iron, porque compraram as revistas com o Arnold na capa. E essa que é a história. Se a gente tira o Arnold do contexto, acabou. Né? A gente teria ali mais uns 20 anos para evoluir. Talvez os anos 80 seriam os anos 90, ou os anos 2000, quem sabe. Então ele realmente deu uma acelerada. Por isso que tudo começou a mudar, porque a informação foi chegando mais rápido, havia uma necessidade de se informar, havia um nicho que estava crescendo, o comércio estava crescendo demais, o Joe Weider ficando muito rico, outros caras entrando, os métodos de treino começaram a ser modificados, atletas que já não treinavam mais tanto, começaram a treinar menos por conta da evolução desses sistemas de treinamento, da percepção. Os caras já estavam muito mais evoluídos, já tinham muito mais atletas fazendo a mesma coisa, já era muito mais interessante se organizar eventos, os eventos já começaram a pagar com mais frequência, os atletas conseguiam na América sobreviver do esporte. Então muita coisa mudou a partir dos anos 70. E obviamente os anos 80 teve essa influência em massa. E eu costumo dizer que essas duas gerações foram fundamentais para o fisiculturismo ser o que ele é hoje. Porque se você volta para os anos 80, tudo que você viu nos anos 80, você vê hoje. A única diferença é a mídia, que hoje você tem a internet, na época não se tinha. E é claro, se nós tivéssemos internet nos anos 80, provavelmente nomes como Adolfo Acosta, Renato Ventura, o próprio Marcelo Pelayo,
Hugo de Farias, Enzo Perodini, Rogério Camões, todos esses caras que vieram ali nos anos 90, eles teriam uma outra carreira. Muitos desses nomes, como o Edson Serafim mencionou na nossa última live, pararam de competir porque faltava recurso financeiro, isso porque o esporte no Brasil estava engateando. Se nós tivéssemos internet naquela época, a coisa seria bem diferente, porque já naquela época nós tínhamos potenciais, eu diria até que mais do que hoje. É porque, é claro, né, os atletas que não tinham condições, eles iam parando pelo caminho, iam desistindo pelo caminho e, obviamente, iam fazendo outras coisas, tinham que trabalhar de forma integral para sustentar a sua casa e as suas famílias. Mas na América a coisa era diferente. Na América, com toda essa revolução, principalmente os filmes no cinema. Se você parar para analisar todos os filmes do Arnold, ele está ou vestindo uma camiseta do World Gym, ou ele leva o Franco Columbo, ou ele leva algum bodybuilder para fazer. Ele não só fez filmes, ele fez séries de TV também. E a maior parte dessas séries ele carrega o pessoal todo com ele. Então o Arnold ele era esse cara do network, né? Ele nunca comeu o bolo todo sozinho, ele sempre fatiou, ele sempre deu um pedaço para os outros. Até hoje ele faz isso, reconhecendo o mérito de todos os grandes nomes do esporte no Arnold Classic, quando ele entrega o resumo da obra, que é um prêmio anual que esses caras recebem. Então é muito importante a gente entender um pouquinho dessa parte da história, porque foi a partir dos anos 70 que tudo começou e os anos 80 validou.